A administração da educação tem que ter uma atenção especial às pequenas e médias escolas. O que são as micro, pequenas e médias escolas? Não existe uma definição legal do que representam. Você tem dentro de um cenário das micro e pequenas empresas, existem faixas de capital, mas nas escolas não existe muito um critério bem definido. Normalmente você tem as escolas consideradas até 500 alunos, estão enquadradas como pequenas ou médias escolas. Dependendo do porte da instituição, você pode ter até uma instituição no ensino superior com um número bastante maior e ser considerada uma escola de porte médio. Mas isso é muito em função do próprio cenário local. Você às vezes tem uma cidade pequena e uma escola que é considerada de grande porte, tem um número de alunos relativamente pequenos, mas proporcionalmente à população são números significativos. Essas escolas, naturalmente, elas têm, se tiverem um enquadramento pela lei tributária, têm tratamentos diferenciados, mas de uma forma geral, a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação trata todos iguais, tanto faz se é uma faculdade que tenha 100 alunos, 200 alunos, ou ter 100 mil alunos, o tratamento é exatamente igual. Mas isso não consegue modificar, porque a legislação precisaria ter uma profunda mudança nesse processo. Agora, as pequenas e médias escolas, e aí pensamos mais nas escolas de educação básica, são escolas que têm uma relação mais próxima dos alunos, da família, com a direção. E é prudente que as escolas tenham, naturalmente, esse bom relacionamento, mas com critérios, porque no momento que passe o diretor a receber diretamente a família, a receber todas as pessoas, ele supre algumas questões, mas causa outros problemas, são problemas que ninguém se reporta mais aos coordenadores, aos funcionários de uma equipe da instituição. Então, o diretor, por exemplo, se ele recebe todo mundo, para que você precisa procurar o coordenador ou o supervisor nesse sentido? Mas tudo isso passa, inclusive, muitas das vezes, pelo aspecto até físico. É importante que as pequenas e médias escolas, mesmo que sejam bem espaços físicos pequenos, que tenham os espaços separados, tenham um layout próprio, que permita a separação de atendimento. Então, você não pode chegar, por exemplo, no meio do seu estabelecimento, um estabelecimento pequeno, receber na secretaria escolar, por exemplo, para tratar de assuntos que são assuntos mais reservados. Você tem que ter todo cuidado hoje com o Estatuto Menor, o Estatuto que tem causado bastante problema para as escolas, problema da lei do deficiente, dos portadores de necessidades especiais. Então você tem que ter atenção nos locais próprios, e mesmo que seja um local fisicamente reduzidíssimo, é importante que você tenha um tratamento que seja um tratamento adequado àquela sua necessidade. Essas escolas pequenas e médias no Brasil, a exemplo das empresas, muitas das vezes sobrevivem com dificuldade no primeiro e segundo ano. Às vezes as escolas são criadas e elas têm uma expectativa de crescimento, etc., e acaba não acontecendo isso. Então, o índice de mortalidade das pequenas e médias empresas é grande e, consequentemente, das pequenas e médias escolas também, mas nós temos hoje escolas de porte pequeno que vivem 40, 50, mais anos e escolas que, às vezes, não têm sucesso já no segundo ano. Normalmente, o primeiro ano é o ano onde o grupo está apaixonado pela ideia, mas depois há uma curva, há um crescimento. E isso você tem um segundo estágio, que é a expansão, um terceiro estágio, que é abrir outras frentes, um quarto estágio, que é que você tem a tendência de a instituição se separar um pouco do instituidor, do fundador, mas o que a gente acaba caminhando é até o risco de um princípio de queda quando perde a criatividade. Essa perda de criatividade é mortal, então você tem que estar sempre, mesmo que você seja uma escola, uma microescola, você tem que estar com criatividade. E esse aspecto é um aspecto que é importantíssimo quando se fala em administração e gestão da educação. Hoje se fala mais em gestão do que em administração, porque você tem
que ter técnicas, tem que ter um preparo nesse sentido. Não é fácil você pegar, por exemplo, e tentar ter um tratamento de gestão se você saiu de uma faculdade de pedagogia, por exemplo, onde você aprendeu todas as teorias do conhecimento, os princípios dos pensadores, mas você não trabalhou no processo de gestão, você não sabe como fazer o cumprimento das obrigações fiscais, o cumprimento das obrigações trabalhistas, e muitas das vezes a escola fica tendo que recorrer a um profissional, normalmente com escritório de contabilidade ou um escritório jurídico, se a escola for um pouco maior, para colaborar nesse processo. Então, a orientação que nós damos a quem trabalha com pequena e média escola é naturalmente se atualizar-se permanentemente, verificar, fazer cursos que você pode ter e conhecer realmente um pouco mais técnicas de diagnóstico, você sentir qual é o diagnóstico da sua instituição. Você tem que ter um plano, mesmo que você não tenha segurança às vezes o que vai acontecer nos próximos anos, mas se você não tiver um plano, pelo menos de 5 anos, um plano estratégico, você vai provavelmente caminhar em tentativas e erros. Então você tem que ter um plano estratégico, você tem que saber aonde que você quer chegar. A escola vai ficar sempre como pequena e média escola, vai ficar sempre até, hipoteticamente, o 5º ano, ou só a educação infantil. Você tem que saber definir e passar isso para a sua equipe. Sem isso, você acaba esbarrando numa falta de um plano operacional, de um plano estratégico, e normalmente você precisa saber aonde você quer chegar. Óbvio que todas as instituições passam pela mesma legislação da Secretaria de Educação, tudo a mesma coisa. Do Ministério da Educação também é igual a todos, mas o que precisa ter é o sentimento, você ter o feeling. Não tem muito como você prever, às vezes, determinadas coisas, se vai dar certo ou não. Você podendo, aprofunda, faça pesquisa. Se não puder, vai, mas sabendo que às vezes é necessário recuar para não ter uma insolvência da própria instituição. Então, fica exatamente essa orientação que todos os gestores de pequenas e médias escolas, e a grande parte hoje das particulares, das cerca de 40 mil escolas particulares que tem no Brasil, nós temos talvez 95% de escolas que são pequenas e médias escolas. As outras 5 correspondem às médias e para grandes, grupos econômicos, etc. Mas a grande massa da educação brasileira é feita através das pequenas e médias escolas, que é exemplo do que acontece com a economia, onde as pequenas e médias empresas mantêm a força de trabalho, mantêm a economia e o desenvolvimento do nosso país.